Estimados irmãos e irmãs, amigos e amigas, que o nosso bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe. Quando queremos nesse momento refletir na santa palavra desse nosso Deus. Amém. Amanhã é dia de Pentecostes. É o dia em que nós lembramos a manifestação do Espírito Santo, o Consolador que Jesus, antes de subir aos céus, prometeu que enviaria. Há 5 meses atrás, comemoramos o Natal, a festa de Deus Pai, enviando seu Filho ao mundo. Há 50 dias atrás, celebramos a Páscoa, a festa da ressurreição de Jesus, da sua vitória sobre a morte, o pecado e a condenação eterna. E neste final de semana, celebramos a festa do Espírito Santo, o qual criou a fé em nossos corações e a mantém agora pela palavra e pela Santa Ceia. Sempre lembrando que o Espírito Santo não age pelo vento, ele age através de meios, de instrumentos. E esses meios são a palavra e os sacramentos. O batismo, onde ele cria a fé, e a Santa Ceia, onde ele então fortalece esta fé. Um dia, o Espírito Santo chegou na minha vida. Não porque eu quis, ou porque fiz alguma coisa para merecer, mas unicamente por causa da misericórdia de Deus. Esse Espírito Santo então agiu por meio do batismo e continuou agindo por meio da palavra. Pentecostes é um dos episódios especiais e marcantes da Bíblia e da história da salvação. Algo que nós não podemos explicar de forma racional, mas que nos dá a oportunidade de refletirmos um pouco sobre a terceira pessoa da Trindade, da obra, da ação do Espírito Santo. Amanhã, dia 31 de maio, é também um marco histórico para a nossa igreja no Brasil. Há 95 anos atrás, e olha a coincidência, exatamente num domingo de Pentecostes, era fundada a GELB, a Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Os jovens começavam a mostrar a sua dedicação e o seu interesse pelo trabalho da Igreja de Cristo no Brasil. É despertado nos jovens um sentimento de consagração e responsabilidade com a Igreja de Deus. A igreja ganha
a força do jovem, a alegria do jovem, o seu vigor. Já a primeira comunidade cristã do Novo Testamento teve pessoas sem distinção de idade, que permaneciam firmes na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos. Ou seja, havia jovens no meio desses primeiros cristãos. E aí, Timóteo e Demas são apresentados como exemplos de altos e baixos, de alegrias e decepções no trabalho juvenil. Eu quero contar uma história para vocês. Certa vez um pai leva o filho para a floresta no final da tarde. Ele coloca um pano, uma venda nos olhos do menino e o deixa sozinho. E aquele garoto se sente sozinho no topo de uma montanha durante toda a noite. E ele não pode retirar aquele pano, aquela venda, até o dia amanhecer. Ele também não pode gritar por socorro para ninguém. Se ele conseguir ficar lá a noite toda, será considerado um homem. Além disso, ele não pode contar aquela experiência aos outros meninos, porque cada um deve se tornar um homem do seu próprio modo, enfrentando aquele medo do desconhecido. O garoto está todo amedrontado, é claro, e pôde ouvir toda espécie de barulhos. Inclusive, animais selvagens podem estar ao redor dele. Talvez algum animal ou pessoa podem feri-lo. Insetos e cobras podem vir picá-lo. Ele pode estar com frio, com fome e sede. O vento é forte e a terra, o chão parece tremer. Mas o menino se sente firme e não remove a venda dos olhos de jeito nenhum. Segundo certo costume de uma tribo de índios, este é o único jeito de um menino se tornar um homem. Finalmente, após aquela noite terrível, o sol aparece. E o menino então retira a venda dos olhos. E então, ele descobre que o seu pai estava sentado ali bem pertinho dele o tempo todo. O seu pai estava a noite inteira ali, o cuidando e protegendo dos perigos. Pois é, nós também nunca estamos sozinhos. Mesmo quando não percebemos,
Deus está olhando para nós, sentado ao nosso lado, nos acompanhando, nos auxiliando, nos protegendo. E quando os problemas, as dificuldades vêm, tudo que temos a fazer é confiar, mas confiar mesmo que Ele está nos protegendo, que Ele está sentado ao nosso lado. Por isso, evite tirar a venda antes do amanhecer. Não tente saber o que é impossível. Não tente entender pela razão o que não se pode entender. Em algumas ocasiões, nos faltam a força, a coragem, a vontade para viver a fé e servir a Deus. Se nós quisermos uma fé e uma igreja que tenha força, nós precisamos ter a companhia do Espírito Santo, a sua ação em nossa vida, sempre nos levando a Cristo Jesus. E é por isso então que nós sempre precisamos buscar a sua ação, buscar onde de fato Ele age, na palavra e nos sacramentos. Por isso notem a importância do Espírito Santo em nossas vidas e também na vida da igreja aqui neste mundo. Os jovens também, em muitos momentos da vida, podem se sentir sozinhos. A vida do jovem é cheia de desafios, de angústias, de preocupações, de momentos difíceis. Não precisamos citar aqui as dificuldades todas que os jovens enfrentam no corre-corre da sua vida. Talvez tu, estimado jovem, que nos acompanha nesse momento, nesta noite, estejas, quem sabe, preocupado com o futuro, preocupado em subir na vida, em se destacar diante da sociedade, preocupado em estudar e se preparar. Talvez tu esteja se preocupando em arrumar uma profissão rentável, um salário mais elevado. Tudo isso é sem dúvida normal e aceitável em qualquer ser humano. Porém tu, jovem cristão, e cada um de nós, não pode esquecer de Deus, do Salvador Jesus em tua vida. Tu, jovem, não pode deixar de lado a palavra desse Deus. Isso é extremamente importante para a tua vida, para a minha, para a vida de todas as pessoas. Tu não pode esquecer desse Pai Celestial, que te acompanha a cada dia, que te cuida desde o teu nascimento, desde quando tu estavas lá no ventre, lá na barriga da tua mãe.
o jovem cristão e todos nós podemos ter a certeza de que Deus está conosco, nos conduzindo, nos acompanhando, nos ajudando em todas as dificuldades. Podemos também ter a certeza de que Cristo nos envia o seu Espírito Santo Consolador. Vejam, Consolador, Auxiliador, Ajudador, que nos dá forças, vigor, para enfrentar as dificuldades do dia a dia, os desafios de viver a nossa fé, num mundo tão complicado e cada vez mais afastado de Deus, num mundo que cada vez mais não quer saber de Deus. Mas nós temos a companhia, o consolo, a ajuda do Espírito Santo, para podermos viver nesse mundo tão conturbado, tão afastado de Deus. Alguém disse: nós precisamos viver cada dia como se não fosse nunca morrer, e viver cada dia como se fosse o último. Quem é jovem precisa aproveitar essa fase da vida que passa logo. Porém, saber viver a juventude, saber viver fazendo aquilo que é correto aos olhos de Deus, vivendo aquilo que é agradável ao nosso Deus. O nosso coração e a nossa mente precisam estar voltados para os princípios de Deus, para a sua vontade. E é isso que Deus deseja dos seus filhos e filhas batizados, que eles creiam em Jesus e que vivam no seu caminho, no caminho dos seus mandamentos, da sua santa e bondosa vontade. Muitos, infelizmente, estão vivendo longe do seu Criador, estão longe do seu Salvador, que é Jesus Cristo. Longe de Jesus, a vida é sem sentido. Sem Cristo não há motivação, alegria verdadeira e nem salvação. Por isso Jesus nos envia o Espírito Santo, o Consolador, o Auxiliador. E este tem ação sobre a nossa vida, tão cheia de desafios, tão cheia de angústias, onde os cristãos têm o desejo de servir a Cristo e viver a fé, ali o Espírito Santo está presente para guiá-los e fortalecê-los. Quando estamos enfraquecidos, quando estamos desanimados, o Espírito Santo nos consola. Este é o seu trabalho ainda hoje, consolar a cada pessoa que crê com a graça, com a misericórdia de Cristo. Fazer as pessoas viverem alegremente, apesar dos problemas, das dificuldades que nós enfrentamos, apesar de tudo o que se vê e se sente ao nosso redor. Como aquele garoto que pensou que estava sozinho na montanha,
porém o seu pai estava ali. Ao lembrarmos o Pentecostes e os 95 anos da Gelbe, estamos nos lembrando da nossa missão de sermos cristãos e testemunhas do grande amor de Deus. Eu imagino que nesse momento, também amanhã, os jovens, junto com os seus pais, com os seus avós, por todo o Brasil, estão cantando, em casa ou nas igrejas: guia-nos na luta avante para o céu, Jesus, com os pais que agora vivem na perene luz. Ó, nos guarde em teu caminho, firmes e leais, para alcançarmos as glórias celestiais. Que Deus abençoe e acompanhe o trabalho da Gelbe, os jovens, cada um de nós, pois através da fé em Jesus, somos todos filhos e filhas desse Deus bondoso, através da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.